Olá, você está ouvindo o podcast da Cabana de Pai Benedito de Aruanda. O tema de hoje é Estudos Escatológicos, parte 1. Inscreva-se, curta e compartilhe. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de estudos avançados da Cabana de Pai Benedito de Aruanda. Eu sou a Gabi. E eu sou o Conze. E hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que parece pesado, mas que é fascinante: a escatologia. Exato. E antes que alguém feche o app achando que é coisa de fim do mundo catastrófico, calma, escatologia não é isso, hein? Não é. A palavra vem do grego e significa basicamente o estudo dos últimos tempos. Mas não no sentido de apocalipse hollywoodiano, sabe? É sobre os grandes ciclos de transformação, de civilizações, de planetas, de consciências. E por falar em apocalipse, essa palavra também foi completamente distorcida. Em grego, apocalipsis significa revelação, desvelamento. É tirar o véu de cima da realidade. O momento em que o que estava escondido aparece, em que as ilusões cedem lugar à verdade. É quase poético. E tem uma pergunta que eu acho genial, que Pai Benedito coloca logo de cara. A ciência pergunta: como o universo começou? E ele devolve: para quem o universo começou? Isso é uma rasteira filosófica das boas. Muda tudo. Muda tudo mesmo. E é essa perspectiva que vai guiar o nosso papo hoje. Vamos começar com Kardec? Vamos. No livro A Gênese, capítulo 18, Kardec fala exatamente sobre esse momento que a humanidade vive. Ele diz que são chegados os tempos marcados por Deus em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. E o que ele quer dizer com isso? Não é o fim do planeta. Não, é o fim de um ciclo moral. Kardec é bem claro, a Terra está caminhando de um mundo de expiações e provas para um mundo regenerador. E isso acontece pela transformação gradual das pessoas, das gerações, dos espíritos que reencarnam. Tem um trecho lindo que ele escreve: não é a destruição do globo que se prepara, nem o aniquilamento da espécie humana. É a renovação da humanidade. Renovação, não destruição. Isso é importante guardar. Muito. E aí, a gente chega num dos temas mais intrigantes desse estudo: os exilados de Capela. Esse é um dos meus favoritos. Então, o Sol faz parte de uma comunidade estelar enorme na Via Láctea, certo? E entre todas as estrelas da galáxia, a tradição espírita destaca uma em especial: Capela, na constelação do Cocheiro. Segundo o livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier e atribuído ao espírito Emmanuel, havia um grupo de espíritos que habitava esse sistema estelar. Espíritos antigos, inteligentes, com conhecimento muito avançado. Mas aí vem o problema. Eles não conseguiram acompanhar o progresso moral do próprio mundo. A inteligência avançou mais rápido que o coração. E a solução da lei divina foi transferi-los para a Terra, não como punição eterna, mas como oportunidade de recomeçar num ambiente compatível com o nível evolutivo deles. O que é lindo, na verdade. O exílio como recurso educativo não é castigo, é escola. E tem um detalhe que Pai Benedito acrescenta que eu acho fascinante. Quando um espírito muda de mundo, ele não reencarna de imediato. Existe um longo processo de adaptação do perispírito às frequências do novo planeta. Tipo uma aclimatação espiritual. O perispírito precisa se harmonizar com as leis vibratórias do novo orbe antes de vestir um corpo físico. Exatamente. E Pai Benedito diz que não o surpreende a referência de Edgar Darmon a um período de aproximadamente 65 mil anos terrestres para essa aclimatação. 65 mil anos. Isso coloca tudo numa escala completamente diferente, né? Coloca. É como uma semente transplantada para um solo novo. Ela precisa de tempo para que as raízes se adaptem à luz, à temperatura, aos nutrientes. O espírito funciona da mesma forma. E quando essa adaptação termina, aí sim começa a jornada reencarnatória. Não só para a própria regeneração, mas para contribuir com o progresso da humanidade que passa a integrar. E foi exatamente isso que aconteceu.
Emmanuel descreve que esses espíritos, ao reencarnar, foram para os grandes centros civilizatórios da Terra, Egito, Mesopotâmia, Vale do Indo, levando conhecimentos que impulsionaram a agricultura, a arquitetura, a astronomia, a escrita. O que levanta uma hipótese bem interessante. E se grande parte dos deuses das antigas civilizações não fossem o Deus Supremo, mas espíritos de elevada inteligência, ainda em evolução moral? Isso explica muita coisa. Porque os deuses antigos eram ciumentos, brigavam entre si, protegiam certos povos, castigavam inimigos, comportamentos muito humanos para seres supostamente perfeitos. Porque eles não eram perfeitos, eram espíritos evoluídos intelectualmente, mas ainda em processo moral. E a mitologia seria, então, o registro simbólico dessa convivência entre o mundo visível e o invisível. Os nomes mudam, deuses, anjos, orixás, devas, mas o fenômeno é o mesmo, a interação entre encarnados e desencarnados, cada um dentro do seu grau de consciência. O que é, aliás, exatamente o que o Livro dos Espíritos confirma. Na questão 459, quando Kardec pergunta se os espíritos influenciam nossos pensamentos e ações, a resposta é categórica: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Pausando, isso é para pensar bastante. Bastante mesmo. E com esse pensamento a gente chega ao fim do nosso primeiro episódio. Foi muita coisa, mas é só o começo. Que é bastante intenso, diga-se de passagem. No próximo episódio, a gente vai falar sobre o agente catalisador das transições planetárias, o astro intruso descrito por Ramats, a moratória de Chico Xavier, Jesus como divisor de águas da evolução e o momento presente que a gente está vivendo. Esse é um material de estudos avançados da Cabana de Pai Benedito de Aruanda. Até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Axé.